Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Ele chegou decidido a expulsar uma viúva e seus 2 filhos daquelas terras. Mas ao ouvir a história daquela mulher, o coração do fazendeiro nunca mais foi o mesmo. O sertão de Minas Gerais, no fim do século XIX, não era um lugar para homens de coração fraco. Eu sabia disso desde criança. Cresci ouvindo meu pai dizer que a terra não perdoa a hesitação, que o sol castiga quem demora, que porteira aberta é convite para prejuízo. Aprendi a montar antes de aprender a ler. Aprendi a calar antes de aprender a chorar. E quando meu pai morreu e a fazenda caiu no meu colo, eu tinha 28 anos e uma certeza plantada fundo no peito. A vida no campo não deixa espaço para dúvida, mas a vida tem um jeito de desmentir as certezas que a gente carrega com mais orgulho. A fazenda se chamava Boa Vista, nome irônico para um lugar onde a vista era de terra seca, pasto ralo e horizonte empoeirado. Era um pouco mais de 400 alqueires no Cerrado Mineiro, perto de um vilarejo que nem no mapa aparecia, chamado Água Funda. Tinham umas 50 famílias ali, espalhadas. Uma venda, uma igrejinha de adobe que ameaçava cair há 20 anos e nunca caía, e uma estrada de terra vermelha que na seca virava pó e na chuva virava lama. Era tudo o que havia entre nós e o resto do mundo. Eu tinha herdado a fazenda junto com as dívidas do meu pai. Não eram poucas. Ele era homem generoso demais, emprestava terra para quem precisava, fiava na venda, nunca cobrava com rigor. Morreu querido por todos e deixou as contas no vermelho. Os credores esperaram o luto acabar e vieram. Eu fiz o que precisava ser feito. Vendi parte do gado, renegociei o que pude e aprendi a palavra não, que meu pai nunca soube pronunciar direito. Foi dentro desse contexto que Coronel Bernardes apareceu na minha vida. Ele não era coronel de verdade. Era um homem rico da cidade de Montes Claros, que comprava terras como quem compra cabeças de gado. Tinha dinheiro para emprestar e usava isso como se fosse rédea. Meu pai havia pegado emprestado com ele anos antes e a dívida ficou pendurada como espada. Quando tomei conta da fazenda, Bernardes me mandou recado. Ou eu quitava o que devia, ou ele ficaria com uma gleba de 40 alqueires que estava em nome da Boa Vista, mas que eu nunca tinha pisado. Precisei daqueles 40 alqueires. Eram terra fértil perto do córrego, a única parte da fazenda que dava para plantar alguma coisa além de capim. Firmei um acordo. Pagaria em 3 anos com parte da produção do gado. Bernardes aceitou, mas colocou uma cláusula que eu, na pressa e na ingenuidade, não soube ler direito. A terra precisava estar desocupada. Havia uma família morando ali. Uma viúva chamada Dona Sebastiana, com 2 filhos. O marido dela, Antônio Correa, tinha sido trabalhador da fazenda do meu pai. Homem de confiança, pelo que diziam. Morreu num acidente na Estrada Velha, voltando de uma viagem à cidade, quando o cavalo assustou com uma cobra, e ele caiu de mau jeito na pedra. Deixou a mulher e os filhos numa casinha de pau a pique que ficava dentro da gleba. Meu pai nunca tinha cobrado aluguel dela, nem Bernardes, por enquanto. Mas agora a terra tinha dono novo e o dono novo queria a terra limpa. Foi Bernardes quem me disse. Mandou um mensageiro com um bilhete curto, escrito com letra de escrivão, que dizia que eu deveria entregar o aviso de despejo à viúva no prazo de 15 dias, ou o acordo estaria desfeito, sem cerimônia, sem pena. Terra parada era dinheiro perdido, e sentimento era coisa de padre. Guardei o papel no bolso e fiquei 3 dias sem fazer nada. Não dormia bem. Ficava na varanda à noite, ouvindo o grileiro, olhando as estrelas e tentando me convencer de que aquilo era apenas negócio, que eu não conhecia aquela mulher, que eu tinha minhas próprias dívidas, minha própria fazenda, minha própria vida para salvar, que eu não era responsável pelas desgraças alheias. Me convenci o suficiente para montar no cavalo na manhã do 4º dia.
A estrada até a gleba do córrego era longa e silenciosa. O sol ainda não estava alto quando parti, mas já queimava. A poeira levantava sob os cascos do baio e eu ia engolindo ela, seco por dentro e por fora. O cerrado daquele lado da fazenda era mais fechado, com murici e lixeira espremendo a trilha, e em alguns trechos a sombra das árvores dava um alívio de poucos metros que logo acabava. Ia pensando no papel dentro do bolso. Ia pensando que homem que herda dívida não tem o luxo de ser bonzinho. Ia pensando em tudo, menos nela. Quando a casinha apareceu entre as árvores, eu parei o cavalo sem querer. Fiquei olhando de longe, como se precisasse de um momento antes de chegar. Era menor do que eu imaginava. Paredes de barro com marcas de chuva, telhado remendado com lata que reluzia no sol. Mas havia uma vassoura encostada na parede que era nova. Havia um varal com roupas que eram poucas, mas limpas e estendidas com cuidado. Havia um jarro pequeno com flores do campo em cima de uma tábua que servia de mesa na varanda. Flores do campo, num lugar assim, naquele calor. Desci do cavalo e amarrei ele num mourão perto da porteira. Andei até a porta com o passo de quem quer chegar logo e acabar com isso. Bati com os nós dos dedos na madeira torta. A porta abriu devagar. Ela não era o que eu esperava. Não sei o que eu esperava, na verdade. Talvez uma mulher dobrada de sofrimento, olhos vermelhos de choro, pronta para implorar. O que eu encontrei foi uma mulher jovem, talvez uns 22, 23 anos, de vestido simples azul desbotado, cabelo preso com um pano, rosto limpo e olhos que me olharam de frente sem piscar. Atrás dela havia uma menina de talvez 4 anos agarrada na saia, olhando para mim com aquela seriedade que criança pequena tem quando não entende o que está acontecendo, mas sente que é grave. E um pouco mais atrás, encostado na parede, havia um menino de uns 8 anos, com uma faca de cabo de madeira na mão, que tinha estado cortando alguma coisa e parou quando eu apareci. Nenhum dos dois falou. A mulher foi a primeira a falar. Disse meu nome com calma, como se soubesse que eu viria. Perguntou se eu tinha vindo para tomar a terra deles. Não disse sim, não disse não. Botei a mão no bolso onde estava o papel e fiquei parado como um idiota no meio do calor daquele cerrado mineiro, com a poeira cobrindo minhas botas, e a menina pequena me olhando com olhos grandes e escuros. Expliquei o que precisava ser explicado. Disse que a terra estava sob acordo, que havia uma pendência com o credor, que eu precisava da gleba livre para honrar o que tinha assinado. Usei palavras de homem de negócio, palavras sem sangue, palavras que soavam como as palavras dos homens que eu tinha passado a vida tentando não me tornar. Ela me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela olhou para o lado, para a parede de barro da casinha, para o quintal pequeno, onde havia um pé de mamona e uma horta com mais intenção do que planta. Depois olhou para mim de novo. Disse que eu podia levar as tábuas se quisesse. Podia levar o milho e o telhado se precisasse. Mas a fé dela e dos filhos dela ninguém ia despejar. Não era desafio. Era simples constatação. Fiquei parado sem saber o que fazer com aquilo. Era o tipo de resposta que nenhum manual de fazendeiro ensinava a enfrentar. Guardei o papel no bolso. Disse boa tarde. Virei as costas e fui embora. Não sei por que fiz isso, até hoje não sei. Montei no baio e tomei a estrada de volta sem olhar para trás. Mas a imagem daquela mulher me seguiu por todos os metros de poeira vermelha até a sede da fazenda. Entrou comigo pela porta, se sentou na mesa do jantar. Ficou do meu lado na cama, enquanto eu olhava o teto de madeira escura e o grileiro cantava lá fora no escuro. Flores do campo no jarro. Aquilo ficou na minha cabeça a noite inteira. Voltei 2 dias depois. Disse a mim mesmo que era para ver o estado do cercado da gleba, que havia uma moiragem que precisava de reparo do lado do córrego, que era fazendeiro obrigado a inspecionar suas terras.
Disse tudo isso em voz alta enquanto selava o baio de manhã cedo. E Jacinto, meu único empregado fixo, um velho caboclo de cabelo branco que trabalhava na Boa Vista desde o tempo do meu pai, ficou me olhando sem dizer nada, com aquele jeito dele de saber tudo sem perguntar nada. Segui a mesma trilha. O cerrado de manhã cedo é diferente. Ainda há um frescor que dura pouco, uma umidade que o sol logo vai queimar. E os pássaros fazem um barulhão que parece celebração. Sabiá no ipê, rolinha na terra, e lá no fundo do mato alguma coisa que eu nunca aprendi o nome. O baio andava tranquilo e eu deixei ele escolher o passo. Quando cheguei perto da casinha, ouvi antes de ver. Era a voz da mulher, ensinando. O menino Pedro, eu descobriria depois que se chamava assim, estava sentado numa pedra grande em frente à casa, com um pedaço de madeira lisa no colo servindo de lousa. Ela estava ao lado dele traçando letras com um graveto apontado. A menina dormia numa rede armada entre dois paus fincados no quintal, balançando de leve com o vento. Parei o cavalo antes que me vissem e fiquei um momento olhando aquela cena. Ela estava ensinando o filho a ler, num lugar sem escola, sem padre, sem nada. Com um graveto e um pedaço de madeira. Sacudi a cabeça e avancei. Quando ela me ouviu chegar, se levantou devagar e ficou me esperando sem expressão, com o graveto ainda na mão. O menino ficou na pedra, olhando para mim com aquela seriedade de criança que cresceu rápido demais. Desci do cavalo, disse bom dia, disse que precisava ver o cercado do lado do córrego. Era verdade, inclusive. Ela disse que o cercado estava em mau estado desde o ano passado, que o gado tinha arrombado no lado norte e nunca ninguém tinha consertado. Disse isso sem tom de reclamação, só informação. Agradeci e fui até o córrego. O cercado estava mesmo em mau estado. 3 mourões apodrecidos, arame frouxo em 2 trechos e um poste de canto completamente tombado. Levaria um dia inteiro para consertar direito. Voltei andando pelo lado da horta e passei perto dela, que estava de cócoras colocando estrume ao redor das plantas. Parei. Não sei porquê. Perguntei se a horta rendia. Ela se levantou e enxugou as mãos no vestido. Disse que mais ou menos, que o solo ali perto do córrego era bom, mas que ela não tinha tração animal para arar mais fundo, então ficava na superfície. Disse que plantava feijão, maxixe, quiabo e tempero, que dava para comer, mas que não sobrava nada para trocar. Perguntei como vivia desde que o marido tinha morrido. Ela ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem não quer falar, mas o silêncio de quem está escolhendo as palavras certas. Disse que a fazenda do Coronel Mário, que era a fazenda vizinha, às vezes mandava serviço de costura para ela, que ela costurava bem e que o dinheiro, quando vinha, era pouco, mas vinha. Que Pedro, o menino, já ajudava com o que podia. Que a menina, Luísa, era nova demais, mas já era esforçada. Disse tudo isso com uma voz plana, sem pedir pena. Era relato, não lamento. Perguntei se ela tinha família em algum lugar que pudesse ajudar. Ela olhou para o córrego por um momento. Disse que tinha uma irmã no Paracatu, mas que não se falavam fazia anos. Disse que o marido tinha família em Grão-Mogol, mas que a família dele nunca tinha gostado dela e depois da morte de Antônio tinham sumido. Depois olhou para mim e perguntou diretamente se eu tinha voltado para entregar o aviso. Disse que não. Disse que tinha voltado para ver o cercado. Ela assentiu devagar, como quem não acredita, mas aceita. Perguntou se eu queria água. Disse que tinha água fresca no pote. Sentei numa tora que estava no quintal e tomei a água que ela trouxe numa caneca de folha de Flandres. Era gelada. O córrego deixava as águas geladas ali, naquele canto. O menino Pedro foi se aproximando aos poucos com aquele jeito lateral de criança curiosa que não quer parecer curiosa. Chegou perto da tora onde eu estava e perguntou se eu sabia ler. Disse que sim. Ele foi buscar o pedaço de madeira lisa e me mostrou as letras que a mãe tinha ensinado. Perguntou se estava certo. Estava.
Estava muito certo para uma criança que aprendia com graveto no quintal. Disse isso para ele. Ele não sorriu, mas ficou de peito estufado de um jeito que era melhor que um sorriso. Fiquei ali por talvez 1 hora. Não fiz nada de especial. Consertei um pedaço de cerca que estava do lado da horta, porque passava perto e o arame solto incomodava minha consciência de fazendeiro. Tomei mais uma caneca de água. Falei pouco com ela, que também falava pouco, mas havia no silêncio entre nós uma qualidade diferente do que o silêncio vazio que eu estava acostumado na fazenda. Na hora de ir, ela me parou. Disse que, se eu precisasse de dar um prazo, ela entendia que eu tinha os meus problemas. Disse que ela não estava pedindo caridade nem favor, mas que se houvesse alguma maneira de eu esperar até o fim da colheita do feijão, que era dali a 6 semanas, ela poderia juntar algum dinheiro e talvez encontrar um lugar para ir. Disse com dignidade, sem tremer, com os olhos secos e a voz firme. Senti aquele aperto no peito de novo. Disse que eu precisava pensar. Disse que voltaria. Montei no baio e fui embora pela trilha do cerrado. O sol já estava alto e a poeira estava no ar, e eu ia engolindo ela como sempre. Mas naquela tarde, quando cheguei na sede e Jacinto me perguntou se tinha consertado o que precisava, eu fiquei um momento em silêncio. Depois disse que não, que ainda havia coisa para resolver. O velho não disse nada, apenas fez aquele gesto dele de levantar o queixo levemente, que podia ser qualquer coisa. Naquela noite, fui até a gaveta onde guardava os papéis da fazenda e procurei o que sabia que estava ali. O recibo de pagamento que meu pai tinha dado para Antônio Correia no último ano de vida. Pagamento por serviço de peão. Era prova de que o homem tinha trabalhado na Boa Vista. Não era muita coisa legalmente, mas era alguma coisa. O velho Jacinto tinha me dito uma vez, com aquela voz baixa de quem sabe de tudo, sem nunca ter saído do lugar, que Antônio Correia tinha ido ao cartório da vila antes de morrer, que tinha conversado com o escrivão sobre algum papel. Fiquei a noite toda pensando nisso. No terceiro dia que fui até a casinha, ela não me deixou entrar. Não foi grosseria. Ficou na porta com a menina no colo e me olhou de uma forma que eu entendi sem precisar de palavras. Ela estava começando a desconfiar de mim. Não do tipo de desconfiança de quem acha que o outro é mau, mas do tipo de quem já foi tão machucado que qualquer bondade parece armadilha. Eu entendi. Fiquei do lado de fora da porteira e disse que tinha vindo para consertar o cercado do lado norte, que eu mesmo tinha identificado o problema na primeira visita. Disse que traria os mourões e o arame, que não precisava de nada dela. Ela ficou me olhando por um longo momento. A menina Luísa dormia no seu ombro com aquela ausência pesada de criança com sono. O sol batia forte e ela cerrou os olhos um instante contra a luz. Disse que eu podia consertar o cercado. Foi só isso. Voltei no dia seguinte com Jacinto, 2 mourões novos de aroeira, um rolo de arame farpado e as ferramentas. Jacinto sabia que algo estava diferente. Podia ver na maneira como ele foi me ajudando, sem fazer perguntas, o que era a forma dele de dizer que estava do meu lado, sem precisar saber o porquê. Trabalhamos o dia inteiro no cercado. Era um trabalho duro. Cavar buraco em terra dura de cerrado com enxadão, encaixar o mourão, apisoar, esticar o arame com alicate. Suei até encharcar a camisa. Jacinto trabalhou do meu lado sem reclamar, como sempre. Em nenhum momento da manhã, ela apareceu. Por volta do meio-dia, quando o sol estava insuportável, o menino Pedro apareceu com uma lata de água. Chegou caminhando pelo pasto com cuidado, a lata nas 2 mãos, concentrado em não derramar. Chegou até nós, pousou a lata no chão com um soluço de alívio e disse que a mãe mandava. Tomamos a água. Jacinto disse ao menino que ele era forte para carregar aquilo. O menino não respondeu, mas ficou. Ficou o resto da tarde do nosso lado, olhando o trabalho. Às vezes perguntava o que era uma coisa ou outra. O que era arame farpado, como se enrolava, por que o mourão precisava ser de aroeira e não de outra madeira.
Jacinto respondia com a paciência que tinha com crianças, que era diferente da paciência que tinha com adultos. No fim da tarde, o cercado estava consertado. Guardamos as ferramentas, amarrei a sobra do arame no cavalo e preparei para ir. Foi quando ela apareceu na porteira com uma tigela de canjica que ainda fumegava. Disse que era pouco, mas que era o que tinha. Jacinto tirou o chapéu, eu tirei o meu. Comemos a canjica em silêncio, os quatro ali na sombra da figueira perto da porteira. E a menina Luísa, acordada agora, ficou olhando para mim com aqueles olhos enormes, enquanto pegava pedacinhos de canjica que a mãe dava na mão. Era a melhor canjica que eu tinha comido em muitos anos. Nos dias que se seguiram, estabeleceu-se uma coisa estranha entre nós. Eu voltava à gleba com alguma justificativa de trabalho, sempre verdadeira. Havia sempre algo para consertar ou verificar naquelas terras. Ela nunca me convidava para entrar na casa, mas tampouco me mandava embora. O menino Pedro havia me adotado de alguma forma silenciosa e me seguia quando eu trabalhava, aprendendo coisas com uma atenção que me lembrava de mim mesmo quando era pequeno e seguia meu pai pelo pasto. Ela e eu falávamos pouco. Era curioso aquilo. Eu nunca fui homem de muita conversa, e ela era parecida. Nos entendíamos em frases curtas, meias respostas, assentimentos. Ela perguntava às vezes sobre a fazenda, coisas práticas, e eu respondia. Eu perguntava sobre o marido dela às vezes, mas com cuidado, e ela respondia com a mesma economia de palavras. Aprendi que Antônio Correia tinha sido um bom homem. Trabalhador, quieto, que não bebia, que tinha morrido voltando de uma viagem que foi fazer para pagar uma dívida de credor, a mesma teia que envolvia tanta gente daquela região. Ela disse isso sem amargura, mas com um peso que ficou no ar depois das palavras. Aprendi que ela era de uma família de agricultores do norte de Minas, que tinha vindo para aquelas terras quando se casou com Antônio, que era a primeira vez na vida que ela tinha uma casa só dela. Aprendi que ela tinha medo, não dizia com palavras, mas eu via. Via quando ela chamava as crianças para dentro assim que escurecia mais cedo do que precisava. Via quando o som de cavalo na estrada a fazia parar o que estava fazendo e esperar com a respiração presa até identificar quem era. Via quando olhava para os filhos com aquela expressão que as mães têm quando calculam quanto proteção podem oferecer e chegam à conclusão de que nunca é suficiente. Ela tinha medo do futuro e fazia sentido. Eu também não tinha entregado o aviso de despejo. Bernardes tinha mandado um segundo mensageiro mais seco que o primeiro. O prazo original já tinha passado. A negociação estava em risco. Eu tinha respondido pedindo mais tempo, sem dar explicação, e Bernardes tinha respondido com um bilhete de 3 linhas que terminava com a palavra inadimplência, que naquele tempo e naquele lugar significava coisas sérias. Fui ao vilarejo de Água Funda num sábado de manhã. Água Funda era o tipo de lugar que se esquece assim que se vai embora, mas que gruda na memória de quem cresceu ali. Rua de terra, casas baixas, a venda do Lopes, que servia de armazém, farmácia e ponto de notícias ao mesmo tempo. A igrejinha no fim da rua. O poço de uso coletivo no centro, ao redor do qual as mulheres se reuniam de manhã cedo para pegar água e trocar as novidades que sustentavam a vida social do lugar. Fui até a venda do Lopes com a intenção de saber se ele sabia de algum documento que Antônio Correia tivesse deixado no cartório antes de morrer. O Lopes sabia de tudo em Água Funda. Era aquele tipo de homem que não tinha nada de especial, mas que ficava no mesmo lugar há tanto tempo que se tornava o arquivo vivo da região. Ele me ouviu com o cotovelo apoiado no balcão, mexendo devagar num copo de rapadura. Disse que sabia de Antônio Correia, sim. Disse que o homem era honesto, que tinha passado pela venda na última semana antes de morrer para saldar uma conta pequena que devia. Disse que tinha ouvido falar que Antônio tinha ido ao cartório da vila, que ficava a 3 léguas de Água Funda, mas que não sabia o que tinha registrado.
Perguntei quem era o escrivão do cartório. Lopes me olhou com aqueles olhos de quem vai me cobrar a informação na próxima vez que eu precisar de fiado. Disse que o escrivão se chamava Firmino Barroso, que era um homem velho e meticuloso, que registrava tudo o que passava pela sua mesa, que ele ia ao vilarejo uma vez por mês para a missa e que o próximo domingo era o dia dele aparecer. Saí da venda sabendo que precisava esperar até domingo, mas no caminho de volta para a fazenda, passando pela trilha do cerrado, comecei a sentir uma inquietação que não conseguia nomear direito. Era como se o tempo estivesse se movendo de um jeito que eu não controlava, e eu estava no meio de uma corrente que me levava para algum lugar sem pedir minha permissão. O aviso de despejo estava no meu bolso fazia quase 2 semanas. Naquela noite, Jacinto me encontrou sentado na varanda, olhando o cerrado escuro, e ficou parado perto de mim por um tempo sem falar. Depois disse, com aquela voz baixa e lenta, de quem escolhe as palavras como quem escolhe pedra para construir, que meu pai havia prometido moradia vitalícia para Antônio Correia por um serviço que o homem tinha feito lá atrás. Um serviço grande, disse Jacinto, que salvou a fazenda de um problema sério, que não era promessa escrita, mas era promessa feita na frente de testemunhas. Perguntei quais testemunhas. Jacinto disse o próprio nome, e o nome de outro trabalhador que tinha morrido havia 3 anos. Fiquei em silêncio diante disso. Depois perguntei por que ele nunca tinha me contado. Ele ficou um momento em silêncio. Depois disse que eu nunca tinha perguntado. A chuva chegou sem aviso, numa quinta-feira à tarde, que era o jeito que a chuva de cerrado sempre chegava quando queria assustar. Eu estava consertando o portão do curral grande, quando o céu, que era azul limpo das 2 às 3, ficou roxo escuro em questão de minutos. O gado sentiu antes de mim. As reses começaram a se juntar no canto do pasto, barracas, mugindo baixo com aquela inquietação que o bicho tem antes da tempestade. Os cachorros foram para debaixo da varanda. Os pássaros pararam de cantar ao mesmo tempo e o silêncio que veio no lugar do canto deles era mais assustador que qualquer barulho. Jacinto apareceu na beira do curral e disse apenas, "Vem forte." Veio. Primeiro o vento, que tombou o balde de água que estava no canto e levou o meu chapéu para longe. Depois o cheiro, aquele cheiro de terra seca que vai receber chuva, que é um dos cheiros mais poderosos que existem, que ativa alguma coisa antiga dentro da gente. Depois o trovão que fez o chão vibrar. Depois a chuva, que não começou de gota em gota, mas caiu inteira de uma vez, como se o céu tivesse esperado encher e agora despejava tudo junto. Corri para a sede. Jacinto foi fechar o portão do curral. Os bois mugiam no pasto sem parar. E foi dentro daquele barulho de chuva batendo no zinco que me lembrei. A casinha da Sebastiana não tinha telhado de zinco. Tinha telhado de barro e palha, remendado com lata em 2 ou 3 pontos. Em chuva normal, aguentava. Mas aquilo não era chuva normal. Aquilo era o tipo de tempestade que tombava a árvore e arrastava cerca. Fui buscar o cavalo sem pensar 2 vezes. A estrada estava se transformando em rio antes de eu chegar ao portão da fazenda. A água vermelha do cerrado escorria por todo lado, juntava nas valetas e transbordava para o meio do caminho. O baio relinchou e dançou, mas aguentou, que era animal bom de chuva. Eu ia encharcado, com a chuva batendo de frente e a trilha para a gleba do córrego estava irreconhecível. Levei o dobro do tempo normal para chegar. Quando avistei a casinha pelo meio da chuva, vi que o telhado do lado direito tinha cedido. Não caiu inteiro. Um pedaço de uns 2 metros quadrados tinha tombado para dentro, e eu via o buraco escuro com a chuva entrando em cortina. A luz de um candeeiro balançava do lado de dentro, aquela luz amarela fraca que era tudo que ela tinha. Saltei do cavalo antes de parar direito e quase caí na lama. Bati na porta. Ela abriu em segundos, como se estivesse esperando alguém. O cabelo estava molhado. Segurava Luísa no colo, a menina chorando baixinho com aquele choro de susto. Pedro estava atrás dela com os braços ao redor da mãe pelo meio, o rosto branco.
O interior da casa era um caos controlado. O canto direito, onde o telhado cedeu, estava com água no chão, e ela tinha empurrado o baú de madeira que era mobília e as coberturas para longe da área molhada. A cama era do outro lado, e estava seca ainda, mas a água estava avançando. Disse que precisávamos sair. Ela disse que não podia deixar a casa, que se saísse com esse temporal, quando voltasse não tinha mais nada. Disse que a casa estava cedendo, que o telhado podia ir. Ela me olhou com aqueles olhos que não tremiam e disse que ela sabia disso, mas que era a única casa dela. Fiquei um segundo parado, ouvindo a chuva e os trovões. Depois entrei. Nunca tinha entrado na casinha antes. Era menor por dentro do que parecia por fora, se isso era possível. Uma peça só dividida por uma cortina de pano. Do lado de cá, a cozinha com o fogão de barro, uma prateleira com poucos potes, a mesa improvisada. Do lado de lá, as camas, o baú, e agora a chuva entrando pelo buraco no telhado. Pedro foi até o canto molhado sem que ninguém mandasse e começou a empurrar com os pés uma bacia de barro para pegar a água. 8 anos e o menino já sabia o que fazer numa emergência. Trabalhamos os 3 adultos por mais de 1 hora naquele inferno de chuva. Eu subi no que restava do telhado e botei uma lona de cargueiro que eu usava para cobrir coisas do cavalo. Amarrei nos mourões com o cipó que ela foi buscar. Não foi serviço bonito, mas parou a água. Ela ficou embaixo, me indicando onde a lona estava cedendo. Pedro passou cipó e tábua quando pedimos. A chuva começou a diminuir por volta do anoitecer. Descemos os 3 encharcados, sujos de barro e palha, e ficamos parados no meio da casa, olhando para o teto consertado às pressas. A lona balançava com o vento que restava, mas estava segura. Luísa tinha parado de chorar. Estava sentada na cama, com o cobertor nos ombros, olhando para mim com aquela expressão séria. A Sebastiana foi até o fogão, avivou a brasa com o assopro e colocou água para ferver. As mãos dela tremiam. Eu vi claramente as mãos dela tremendo enquanto colocava os gravetos na brasa. E fui o único que viu, porque Pedro estava ajudando a secar o chão e Luísa estava na cama. Foi a primeira vez que eu vi ela perder a compostura, mesmo que por poucos segundos. Aquele tremor nas mãos era tudo que o corpo dela permitia mostrar do medo que tinha passado. Tomamos chá de erva cidreira sentados na mesa improvisada, os 3 adultos e as 2 crianças que já dormiam meio debruçadas nas beiradas. A chuva virava garoa lá fora. Os sapos tinham começado a cantar, que era o sinal de que o pior tinha passado. Ela disse obrigada com uma voz tão baixa que eu mal ouvi. Eu disse que precisava ir, que o baio estava amarrado na chuva. Na porta, ela me segurou pelo braço. Não era gesto de afeto, era urgência. Disse que o cartório da vila tinha um papel de Antônio. Que ela sabia porque o escrivão Firmino tinha mandado recado alguns meses depois da morte do marido, mas que ela não tinha tido como ir até lá, que não tinha dinheiro para a viagem e que as crianças eram novas demais para levar no sol daquele caminho de 3 léguas. Disse que ela não sabia o que estava no papel, mas que estava lá. Saí na garoa, montei no baio encharcado e fui pela estrada que ainda era lama, pensando naquilo. Pensando no papel no cartório, pensando nas mãos dela tremendo, pensando no menino Pedro de 8 anos passando cipó no meio da tempestade, como se fosse homem feito. O céu tinha aberto e as estrelas apareceram por cima do cerrado lavado. Era o tipo de noite que parece recomeço, mas eu não tinha certeza ainda do que estava recomeçando. O escrivão Firmino Barroso apareceu na missa de domingo como o Lopes tinha dito. Era um homem de uns 60 anos, magro, de óculos de arame e jeito de quem vive entre papéis. Cheirava a tinta e ao mesmo tempo tinha aquela calma de homem de interior que sabe que tudo passa pela sua mesa mais cedo ou mais tarde. Esperei ele sair da missa. Fui até ele com o chapéu na mão, que era a postura que meu pai usava quando queria que alguém soubesse que estava sendo tratado com respeito. Ele me conhecia de nome,
que era como todo mundo se conhecia naquela região. Disse que sabia do meu pai, que era homem honrado. Disse isso com um tom que era elogio, mas também aviso, como se dissesse que esperava o mesmo do filho. Perguntei sobre Antônio Correia. Ele não respondeu imediatamente. Olhou para os lados com aquela discrição de quem guarda segredo por profissão. Depois disse que havia um documento, sim, que Antônio Correia tinha ido ao cartório numa tarde de terça-feira, pouco mais de um mês antes de morrer, e tinha pedido para registrar uma declaração. Perguntei o que estava na declaração. Firmino limpou os óculos com um pano que tirou do bolso e disse que Antônio Correia tinha declarado em cartório que o finado Geraldo Medeiros, que era meu pai, havia-lhe prometido moradia vitalícia naquela terra do córrego em pagamento por um serviço prestado no ano de 1881. Que Antônio tinha pedido que aquilo fosse registrado, porque sabia que não tinha mais saúde e queria que os filhos ficassem protegidos. Geraldo Medeiros, meu pai. Fiquei parado no sol do domingo de Água Funda, com aquilo descendo por mim, como a chuva da semana anterior descia pelo telhado. Meu pai tinha feito aquela promessa e tinha mandado eu entregar o despejo para a família da pessoa para quem tinha prometido. Não por má fé, eu me apressei a concluir internamente. Meu pai não sabia que ia morrer antes de Antônio Correia. Não sabia que as dívidas iam chegar ao ponto que chegaram. Não sabia que eu ia precisar negociar aquela gleba com Bernardes. Mas a promessa tinha sido feita e estava registrada. Agradeci ao escrivão Firmino. Ele me disse que se eu quisesse uma cópia do registro, ele poderia providenciar por uma pequena taxa de cartório. Disse que sim. Andei de volta até onde tinha amarrado o baio, sentindo um peso que não era só meu. Era o peso acumulado das decisões do meu pai, que eu herdei junto com a fazenda e as dívidas. Era o peso de ter ficado 2 semanas com um aviso de despejo no bolso. Era o peso de saber que, se eu tivesse entregado aquele papel sem hesitar, sem voltar, sem consertado o cercado e tomado canjica e passado cipó em telhado na tempestade, eu teria cometido um erro que não tinha conserto. Mas havia outra coisa junto com aquele peso. Havia uma clareza. Montei no baio e fui para casa pensando em meu pai, pensando que havia lados dele que eu não tinha conhecido. Que ele era homem que fazia promessa, que honrava a palavra dada a peão de fazenda, que registrava isso em cartório por conta própria. Que ele era também homem que não deixou documentação adequada, que não me contou nada, que morreu antes de ter a conversa que precisava ter. Era um misto de orgulho e raiva que eu não sabia exatamente o que fazer. Cheguei na sede e fui direto até o quarto. Abri a gaveta dos papéis do meu pai. Tinha uma caixa de madeira lá dentro que eu nunca tinha aberto porque achava que era papel de conta, que era a coisa que menos queria ver. Abri. Havia cartas. Eram cartas da minha mãe, que tinha morrido quando eu tinha 12 anos. Cartas dela para meu pai de antes do casamento. Meu pai tinha guardado cada uma delas. Sentei no chão do quarto e li as cartas da minha mãe. Levei 1 hora. Eram cartas de uma mulher jovem, que escrevia com uma mistura de timidez e determinação, que me reconheci nela imediatamente. Aquela coisa de dizer as coisas de lado, de não dizer o que sente diretamente, mas deixar tão claro nas entrelinhas que quem lê sabe de qualquer forma. Minha mãe escrevia para meu pai sobre a vida que ela queria ter, sobre os filhos que queria ter, sobre como ela achava que a bondade era a única coisa que valia a pena cultivar, porque tudo o mais a vida tirava, mas bondade ficava. Dobrei as cartas com cuidado e as coloquei de volta. Fiquei ali no chão do quarto por um longo tempo depois disso. Pensei em todas as formas de solidão que eu conhecia. A solidão da fazenda grande demais para um homem só. A solidão de não ter ninguém com quem dividir uma decisão. A solidão de herdar um peso sem herdar o contexto. E pensei na solidão da Sebastiana, que era diferente da minha, mais aguda, mais imediata, a solidão de não saber se os filhos vão comer amanhã,
A solidão de consertar telhado no temporal sem ter com quem dividir o medo. Saí do quarto quando o sol estava se pondo. Jacinto estava no curral e me olhou quando passei. Disse a ele que no dia seguinte ia precisar de uma carona à vila, que tinha um papel para buscar no cartório. Jacinto disse que ia atrelar a charrete cedo. Foram 3 dias seguidos de chuva depois da tempestade grande, que era o tipo de coisa que o cerrado fazia às vezes em março. Abria o céu e não fechava mais por dias. A estrada de terra para a vila ficou intransitável. A charrete afundava até o eixo no primeiro trecho e tivemos que voltar. Jacinto disse que em 2 dias talvez secasse o suficiente para passar. Fiquei preso na fazenda. É uma sensação específica aquela, estar preso num lugar que é seu. A fazenda que era minha vida e meu trabalho se tornava, nas horas de chuva contínua, uma prisão de zinco barulhento e barro vermelho. Os bois ficavam encostados no curral. Os cachorros dormiam sob a varanda. Eu andava de um lado para o outro dentro da sede, ouvindo a chuva e pensando em coisas que a rotina do campo normalmente empurrava para longe. Pensei em Sebastiana. Pensei no telhado remendado com lona. Pensei se a lona estava aguentando, se havia entrado água, se as crianças estavam bem. Não podia ir verificar. A trilha para a gleba do córrego estava inacessível, com certeza. Aquela impotência tinha um peso físico. Ficava no peito como pedra. No segundo dia de chuva, para me ocupar, fui revirar os papéis do meu pai de novo. Dessa vez fui mais fundo. Encontrei um caderno de anotações, tipo diário, com a letra miúda e irregular do meu pai, que não era homem de muita escolaridade, mas tinha o hábito de anotar as coisas. Li o caderno. Levei o dia inteiro lendo aquele caderno, sentado à mesa com a chuva batendo e um copo de café que esfriou sem que eu bebesse. Meu pai tinha anotado tudo. Tinha anotado a seca de 1878, que matou metade do gado. Tinha anotado o nascimento do meu irmão, que morreu com 3 dias de vida, antes de eu nascer. Tinha anotado a morte da minha mãe com uma frase só. Hoje perdi a metade melhor de mim. Sem mais. Uma frase. Como se não houvesse mais palavras para aquilo. E tinha anotado Antônio Correia. Numa página de 1881, com a chuva de março do mesmo tipo que estava caindo agora, meu pai tinha escrito que Antônio Correia tinha salvado a fazenda. Tinha escrito os detalhes. Havia um grupo de capangas de um fazendeiro de grão mogol que tentava se apossar de parte das terras da Boa Vista, aproveitando da ausência do meu pai, que estava em Montes Claros. Antônio, que era peão da fazenda na época, tinha organizado os outros trabalhadores para defender a terra. Tinha ido pessoalmente a Montes Claros avisar meu pai. Tinha agido com uma lealdade que meu pai descrevia como coisa rara. Em troca, meu pai tinha prometido a Antônio casa e terra para moradia enquanto vivesse, e a viúva e filhos, depois que ele morresse. Estava escrito ali, em letra de mão, com a caneta desbotada pelo tempo, mas legível. Fechei o caderno. Fiquei olhando pela janela para a chuva que não parava. Antônio Correia tinha salvo a fazenda que eu herdei. E a família dele estava numa casinha com um telhado remendado na gleba que eu tinha prometido limpar para um credor de Montes Claros. A ironia era tão perfeita que doía. Me senti ridículo. Me senti pequeno, me senti o tipo de homem que carrega aviso de despejo para dentro de uma terra que só existia como minha, porque um trabalhador humilde tinha tido coragem de defender ela 20 anos antes. No 3º dia, a chuva aminou. Na manhã do 4º dia, antes mesmo de Jacinto atrelar a charrete, eu selei o baio. A trilha estava molhada, mas passável. Fui devagar, deixando o cavalo escolher o passo, passando pelas poças com cuidado. O cerrado, depois da chuva longa, tem uma intensidade que é difícil de explicar. Tudo mais verde do que parece possível para aquele tipo de terra, as flores amarelas do cerrado abertas em todo o galho, o cheiro de terra molhada, que é o mais puro dos cheiros que conheço. Cheguei à casinha da Sebastiana, encontrando-a do lado de fora com uma enxada, abrindo valeta para drenar a água que tinha se acumulado no quintal.
Estava com a saia presa na cintura para não molhar, os pés descalços na lama, trabalhando com aquela concentração silenciosa que era a marca dela. Me viu chegar, parou, e pela primeira vez desde que eu a conhecia, ela sorriu. Não foi sorriso grande, foi leve, rápido, quase envergonhado, mas foi real. Eu desci do cavalo e perguntei se a lona tinha aguentado. Ela disse que tinha aguentado. Disse que bem feito então. Ela voltou para a enxada e eu fui ajudar sem precisar ser convidado. Trabalhamos juntos por horas, naquele quintal encharcado, abrindo valeta, desviando a água para longe da casa. Pedro apareceu e ajudou. Até a Luísa ficou na beirada tentando fazer alguma coisa com um graveto, imitando a mãe. Naquele dia, não falei do papel do cartório. Não era hora. Mas quando fui embora naquela tarde, com o sol voltando e o cerrado faiscando de umidade, eu sabia que havia uma decisão tomada dentro de mim que não tinha como desfazer. O isolamento daqueles 3 dias de chuva tinha me dado alguma coisa. Tinha me dado a clareza que a rotina do campo não deixava aparecer. Tinha me mostrado que eu estava tão sozinho dentro da Boa Vista quanto ela estava sozinha naquela casinha. Mas que a minha solidão era de escolha e a dela era de necessidade, e que isso fazia toda a diferença. Havia uma conta a acertar, não com ela, com mim mesmo. Fui até Montes Claros. Não foi decisão fácil. Era uma viagem de 2 dias, e eu nunca gostei de cidades que tinham um jeito de me lembrar que o mundo era maior e mais complicado do que a fazenda deixava parecer. Mas havia coisas que precisavam ser resolvidas pessoalmente, e Bernardes era uma delas. Jacinto ficou tomando conta da Boa Vista. Antes de partir, fui até a gleba do córrego. Encontrei Sebastiana costurando na varanda com a menina Luísa dormindo no colo. Pedro estava na sua pedra com um pedaço de madeira, escrevendo letras que já eram mais seguras do que as primeiras que eu tinha visto. Sentei na tora do quintal e disse que precisava ir à cidade resolver uma pendência, que levaria uns 3, 4 dias, que Jacinto sabia onde eu estava se precisasse de qualquer coisa. Ela me olhou e perguntou se era sobre a terra. Disse que era. Ela assentiu uma vez, devagar, como quem aceita uma sentença sem saber ainda se é boa ou ruim. Disse a ela que tinha encontrado uma anotação do meu pai, que sabia sobre Antônio Correia e o que ele tinha feito pela fazenda em 1881, que sabia da promessa. Ela ficou imóvel. A agulha parou no tecido. Disse que eu não sabia se conseguiria resolver tudo do jeito que precisava ser resolvido, mas que ia tentar, que ela merecia saber disso antes de eu sair. Ela ficou olhando para mim por um momento longo. Os olhos dela estavam brilhando, mas não deixou a lágrima cair. Era da natureza dela aquilo, eu já sabia. Ela guardava o que sentia em algum lugar fundo e deixava aparecer só o necessário. Disse obrigada de novo, com a mesma voz baixa de antes. Levantei, coloquei o chapéu e fui embora. A viagem até Montes Claros foi longa e silenciosa. Do jeito que viagem a cavalo é, com muito tempo para pensar e pouca coisa para distrair. Passei por outros vilarejos menores que Água Funda, por fazendas que eram maiores que a minha, por trechos de estrada onde não havia nada por horas além de cerrado e céu. Fui pensando no que ia dizer para Bernardes. Bernardes era homem de dinheiro e de negócio. Não era mau necessariamente, mas era do tipo que só enxergava o que era contável. Terra tinha valor. Promessa de peão morto era sentimento, e sentimento não entrava no balanço. Sabia que ia precisar de mais do que a declaração do cartório. Precisava de uma saída que funcionasse para os 2 lados. Cheguei em Montes Claros na tarde do 2º dia, com poeira de estrada cobrindo tudo e uma dor nas costas que ia demorar 1 semana para passar. A cidade era grande para os meus olhos de fazendeiro. Casarões, rua calçada no centro, movimento de carroça e de gente que não se conhecia. Encontrei hospedaria, comi alguma coisa, dormi pesado. Na manhã seguinte, fui até o escritório de Bernardes.
Era homem diferente do que eu imaginava. Mais velho, mais cansado. Tinha o escritório cheio de papel, mapas de terra nas paredes, a expressão de quem passa a vida contando o que os outros devem. Me ofereceu cadeira e café, o que era sinal de que ainda me via como alguém com quem negociar. Coloquei os papéis na mesa. A declaração do cartório de Firmino Barroso, com o registro da promessa de moradia vitalícia feita pelo meu pai, a Antônio Correia. A cópia do caderno de anotações do meu pai, descrevendo o serviço prestado. O recibo de pagamento de Antônio como trabalhador da fazenda. Bernardes leu tudo em silêncio. Depois me olhou. Disse que aquilo era papel, não era título de propriedade. Disse que sabia disso. Mas que havia 2 testemunhos vivos da promessa. Um deles sendo Jacinto, que era trabalhador respeitado na região e que estava disposto a depor em cartório. Disse que um advogado em Diamantina tinha me informado, antes de partir, que havia jurisprudência de promessa de moradia vitalícia feita por proprietário a servidores leais, especialmente quando havia registro em cartório. Havia blefe naquilo. Eu não tinha consultado o advogado, mas havia verdade suficiente para que o blefe ficasse de pé. Bernardes ficou em silêncio por um longo momento. Disse que eu estava lhe complicando um negócio simples. Disse que eu sabia disso e que eu lamentava, mas que havia uma questão de honra envolvida e que eu não conseguia honrar o acordo ao custo de desonrar uma promessa que meu pai tinha feito em nome da fazenda que eu herdei. Disse que propunha o seguinte: eu cederia a Bernardes uma outra gleba de tamanho equivalente do lado oeste da Boa Vista, que tinha menos qualidade de solo, mas era terra limpa e sem pendências. A dívida seria honrada da mesma forma. A família de Antônio Correia ficaria na gleba do córrego com o documento de moradia registrado em cartório, do modo que meu pai tinha prometido. Bernardes me olhou por um longo tempo. Disse que a gleba do oeste valia menos. Disse que sim. E que eu estava disposto a oferecer 6 cabeças de gado como compensação pela diferença. Eram 6 cabeças que eu não podia perder facilmente. Mas eram 6 cabeças, não 400 alqueires. Bernardes tamborilou os dedos na mesa. Depois disse que topava. Tremei de dentro aquilo. Não deixei aparecer, estendi a mão. Ele a apertou. Passamos a tarde com o escrivão dele redigindo o novo acordo. Assinei onde me mandaram assinar. Saí do escritório na tarde daquele dia com as mãos suadas e a sensação de que o peso que estava carregando havia mudado de natureza, não tinha sumido, mas havia se tornado suportável. A viagem de volta foi diferente da ida. O cerrado, no fim da tarde, tinha aquela luz dourada que acontece quando o sol está baixo, e a poeira do ar faz tudo parecer pintado. Os pássaros voltavam para os galhos. Havia uma rolinha cantando em algum lugar que eu não via. Parei o cavalo no meio da estrada, sem motivo específico, e fiquei olhando aquela luz por um tempo. Pensei em minha mãe, que tinha escrito que bondade era a única coisa que a vida não tirava de você. Pensei que talvez ela estivesse certa. Cheguei à fazenda na tarde do 4º dia. Jacinto estava no curral e veio ao meu encontro antes de eu desmontar, com aquele passo acelerado dele que eu raramente via. Disse que Sebastiana tinha aparecido na sede no dia anterior com as crianças. Disse que o menino Pedro estava com febre. Desmonti sem dizer nada e fui à sede. Ela estava na sala com Pedro, deitado numa esteira no chão, cobrindo o menino com um pano úmido na testa. E a Luísa sentada do lado, abraçando os joelhos, olhando para o irmão com aquele olhar de criança que sente a gravidade das coisas, mas não sabe nomear. Sebastiana me olhou entrar. Revia nos olhos dela uma pergunta e um pedido que ela não colocou em palavras. Disse que o menino precisava de médico, que o mais próximo era em Água Funda, um curandeiro que sabia do que se tratava, mas que para a febre assim era melhor tentar o médico da vila. Ela disse que não tinha como ir à vila sozinha de noite com os dois. Disse que eu levaria. Não houve discussão. Jacinto atrelou a charrete enquanto eu preparava o que precisava.
Sebastiana enrolou Pedro no cobertor e o colocou deitado no banco da charrete. Luísa ficou do lado do irmão, sólida como pedra pequena. A viagem até a vila de noite pelo cerrado era daquelas experiências que ficam na memória não pela beleza nem pela brutalidade, mas pela intensidade silenciosa. O barulho das rodas na terra, os grilos aos milhões no mato escuro, as estrelas abertas no céu de cerrado que não tem poluição de cidade, e o menino doente no banco da charrete respirando pesado. Sebastiana ia de mão do Pedro durante todo o caminho. Não falamos quase nada. Às vezes, ela molhava o pano no baldinho de água que tínhamos trazido e colocava de volta na testa dele. Eu seguia os cavalos na escuridão, conhecendo aquele caminho de cor, sabendo onde havia buraco e onde havia pedra solta. O médico da vila, um homem jovem, recém-chegado do Rio de Janeiro, que ainda tinha ares de quem não se acostumara com o interior, nos atendeu às 11 da noite sem reclamar. Examinou Pedro. Disse que era febre do mato, nada que não cedesse com o tratamento certo. Prescreveu uns pós que o próprio médico tinha trazido da cidade e disse que o menino precisava descansar e tomar muita água. Sebastiana fechou os olhos por um segundo quando o médico disse aquilo. Só um segundo. Pagamos o médico e compramos os remédios na botica. Na saída, enquanto eu segurava a porta e ela passava com Pedro nos braços e Luísa agarrada na saia, ela parou e me olhou de frente. Disse que eu tinha ido a Montes Claros. Disse que tinha conseguido o que precisava. Ficou me olhando por um momento com aquela expressão que eu tinha aprendido a identificar nela, de quem está processando mais do que as palavras dizem. Perguntou se eles podiam ficar na casa. Disse que podiam, que o acordo estava feito, que havia documento, que a terra era dela para morar enquanto vivesse e dos filhos depois. Que eu ia providenciar o registro em cartório na semana seguinte. Ela ficou em silêncio. Depois olhou para baixo, para o menino doente nos braços, para a filha agarrada na saia. Ficou assim por uns 10 segundos que pareceram mais. Quando levantou os olhos, estavam úmidos. Dessa vez, ela não segurou. Disse que Antônio teria ficado contente. Virei o rosto para o lado e fiquei olhando a rua escura da vila. Havia um nó na garganta que eu precisava engolir antes de responder. Engoli. Disse que eu achava que meu pai também. Voltamos para a fazenda naquela madrugada. Pedro dormiu a maior parte do caminho. Luísa dormiu encostada na mãe. Sebastiana ficou de olho aberto durante toda a volta, olhando o cerrado escuro como se estivesse vendo pela primeira vez. Nas semanas que se seguiram, a vida foi tomando uma forma que eu não tinha planejado, mas que foi chegando com a naturalidade das coisas que são certas. Sebastiana continuou na casinha da gleba do córrego. Eu providenciei o registro da moradia vitalícia em cartório, como prometido. Firmino Barroso fez o registro com aquela solenidade dele de homem que sabe o peso dos papéis. Jacinto ensinou Pedro a trabalhar com o gado. O menino tinha jeito, aquela combinação de atenção e coragem que faz bom peão. Eu ensinei ele a ler de verdade, com livro, não só letra por letra no pedaço de madeira. Ele aprendia rápido com aquela fome de quem sabe que conhecimento é ferramenta. A Luísa cresceu agarrada nas saias da mãe e com a mão na coleira dos cachorros da fazenda, que a adotaram como se fosse deles. Não aconteceu nada grandioso. Não houve declaração, não houve casamento, não houve final de livro de romance. A vida no campo não funciona assim. As coisas crescem devagar, como o capim depois da chuva, sem anúncio. O que aconteceu foi que a solidão da Boa Vista foi mudando de qualidade. Não sumiu. Solidão do campo nunca some inteiramente. É parte da paisagem como a poeira vermelha e o calor das 2 da tarde. Mas mudou. Deixou de ser aquela solidão vazia que ressoa dentro de paredes grandes demais. Virou uma solidão habitada, que é diferente, que tem cheiro de canjica e de terra molhada e de cipó passado em tempestade. Numa tarde de abril, quando o cerrado estava no mais bonito que fica depois das chuvas, fui até a gleba do córrego por algum motivo que não lembro mais.
Encontrei Sebastiana na horta com a enxada, como quase sempre. Ela me ouviu chegar e não parou de trabalhar. Apenas falou para cima com a cabeça abaixada para a terra. Disse que o feijão estava pegando bem esse ano. Cheguei perto e olhei. Estava mesmo. Fileiras de feijão com aquela vitalidade que a terra boa perto de água tem, folhas escuras e largas, saudáveis. Disse que era boa terra aquela. Ela disse que sabia disso, que era por isso que tinha ficado. Ficamos ali por um tempo olhando o feijão crescer, que é a coisa mais simples e mais séria que se pode fazer num fim de tarde de cerrado. O sol estava baixo e dourado. Os pássaros voltavam, e lá no córrego a água cantava baixinho sobre as pedras. Não havia mais papel no meu bolso, não havia mais dívida pendente entre nós. Havia apenas aquele momento, aquela terra, aquele silêncio compartilhado de duas pessoas que tinham passado por uma tempestade juntas e saído por lados diferentes do mesmo lado. Meu pai tinha escrito que perdera a metade melhor de si quando minha mãe morreu. Eu não tinha perdido ninguém ainda dessa forma. Mas naquele ano de 1889, naquele cerrado de Minas que o vento varria e o sol castigava, aprendi que às vezes a vida nos devolve alguma coisa no lugar mais inesperado, não como compensação. A vida não funciona em troca justa, mas como sinal de que ainda havia chão sob os pés, de que a terra que sangra também cura, de que encontrar alguém no meio do caminho, mesmo pelo motivo errado, pode ser a coisa mais certa que acontece na vida de um homem. Voltei para a sede quando o sol estava se pondo. O baio ia tranquilo na trilha conhecida. Os grilos começavam a cantar. Tinha feijão crescendo perto do córrego. Era suficiente.